E diversificadas foram as respostas que Jesus ouviu. Imagina, na época de Jesus, né, as pessoas já não conheciam, né? Ou dizem que é Elias, ou que é João Batista, outro que é alguns profetas, alguém que ressuscitou, enfim, que não sabiam de nada quem era Jesus, né? Não sabiam de nada. Agora, minha gente, se a gente imaginar depois de 20 séculos, né, da vinda de Jesus, e perguntarmos por aí quem é Jesus, o que vai sair por aí, né? O que tem saído por aí de quem é Jesus, né? Jesus é um cara legal, Jesus é alguém que tinha um pensamento tão bonito, Jesus é um filósofo, Jesus é aquela pessoa que vai resolver todos os nossos problemas financeiros, né? Jesus é aquele que só sabe curar, fazer milagre. Jesus é o revolucionário que vai acabar com a luta de classe. Jesus, né? Tanta besteira que se fala sobre o nome de Jesus, viu, né? Eu digo que a grande maioria são besteiras. Sabe por que são besteiras? Porque muita gente quer dizer quem é Jesus, tá bom? E são muitas as opiniões sobre quem é Jesus, mas eles querem dizer de fora da igreja. De fora da igreja, né? Exatamente como aconteceu com Jesus no Evangelho, né? Quem está dizendo? Os outros. Quem é de fora? O que está dizendo sobre mim? Tá certo? Hoje também quem é de fora, tem muita gente dizendo muita coisa sobre Jesus, mas nenhuma são verdadeiras, porque são de fora. Às vezes até diz um aspecto ou outro de Jesus, sem problema nenhum, mas saber quem é Jesus, não sabe. Por isso são opiniões tão superficiais, tão pequenas, e que diz muitas vezes coisas externas de quem é Jesus, mas não quem é o Senhor de fato. E por que, meus queridos? Quem está fora da igreja não sabe, e quem vai saber quem é Jesus? Por aquilo que aconteceu neste evangelho que nós acabamos de escutar, de Mateus, né? É bonito aquilo que Jesus diz: sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Isso aqui é fundamental, porque no evangelho todo Jesus não diz mais uma vez a palavra igreja. Nós só escutamos essa palavra nesse evangelho, nessa passagem, né? E ele fala a minha igreja, né? Não é qualquer, é a minha igreja, a única igreja que ele fundou, né? E é muito bonito aquilo que ele diz. Jesus, ele funda a sua igreja sobre a profissão de fé de Pedro, sobre aquilo que Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É aí que o Senhor funda a sua igreja. Queridos, é muito interessante, né, que Pedro, ele não dá uma opinião, né? Ele não fala, eu acho que o Senhor aquilo, eu penso. A profissão de fé de Pedro, que é a profissão nossa, que há 2023 anos a igreja católica vem professando, com luta, com perseguição, em tempos melhores, em tempos piores. Há 2023 anos, a igreja professa a mesma fé que Pedro professou, que não é a fé baseada na opinião de Pedro. É muito bonito o que diz Jesus, porque diante da resposta de Pedro, Jesus diz: feliz és tu, Simão, porque não foi um homem que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Olha só, a fé que Pedro professa não é uma opinião dele, queridos, como tem tanta gente dando opinião sobre quem é Jesus. A fé que ele professa é a fé que o Pai revelou a Pedro. A nossa fé é baseada não na opinião, no achismo ou naquilo que um ou outro pensa, não, mas é fundada na fé que o próprio Deus deu para Pedro.
Olha que maravilha! Olha que alegria ser católico! Olha que maravilha pertencer à única igreja que o Senhor fundou! Isso deve ser o nosso coração de um santo orgulho! Que alegria! O Gabriel vai hoje receber, meu Deus do céu, a graça de fazer parte desta igreja, que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Essa é a nossa fé. Pedro, lá nos anos 30, né? E hoje Francisco, nos anos 2023, durante toda a história, professando a única e mesma fé. A fé que é fundada no próprio Deus. Né? Por isso, queridos, não tenhamos medo de nos deixar conduzir por aquilo que a nossa mãe igreja nos ensina. Não tenhamos medo de buscar viver a nossa vida segundo a proposta que ela nos dá, porque é a proposta do próprio Deus, é a proposta do próprio Jesus, né? E é por isso que o poder do inferno nunca poderá vencê-la, em todos os tempos, né? Nunca, nunca, porque não é fundada num homem, não é fundada em qualquer pessoa, é fundada no próprio Deus, né? E é essa certeza que precisa invadir e inundar o nosso coração, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus, depois de perguntar quem dizem os homens, ele vai olhar para os 12 e vai dizer, né? E vós? Quem dizeis que eu sou? E vocês? Né? Jesus joga tudo nessa pergunta. Joga tudo. E vocês que estão comigo já há 3 anos praticamente, e vocês que me escutam, e vocês que convivem comigo, que estão vendo o que eu estou fazendo, o que eu estou realizando, e vocês que são católicos, e vocês que vão à missa toda semana, e vocês que participam dos sacramentos, e vocês que escutam a palavra de Deus, né? E vocês, não me importa o que os outros estão falando, né? E vocês, quem dizeis que eu sou? Queridos irmãos e irmãs, essa pergunta é para nós hoje. Porque Jesus tem um interesse em nós, que somos os seus discípulos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Né? Tem sido Jesus para nós? Um colega, uma pessoa legal, né? Um poeta, alguém que eu busco quando eu preciso, né? Quem tem sido Jesus para nós? Né? Tu és o Messias, disse Pedro, o Filho do Deus vivo. Olha que resposta. Jesus resultou de alegria, gente, diante dessa resposta de Pedro. Feliz és tu, Senhor. Porque Pedro entendeu quem era Jesus. Os seus discípulos entenderam quem era Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Messias. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós professamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Deus, é o nosso Messias, é o nosso Salvador, né? Isso gera um comprometimento de vida, isso gera um comprometimento na nossa caminhada, isso gera uma atitude. E Jesus ficou extremamente feliz porque ele sabia que aqueles que tinham entendido quem ele era, cada um por um, daria a própria vida por causa de Jesus. Derramaria o seu sangue para professar a fé verdadeira, a fé no Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? Porque se eu digo que Jesus é o Messias, é o Senhor, mas eu vivo uma vida completamente contrária àquilo que ele me ensina, isso não é verdade. Se eu digo que Jesus é o Messias, é o Senhor, mas eu não estou nem aí para as suas palavras, para aquilo que ele quer de nós, para o caminho de santidade que ele deseja que nós tiramos dessa vida,
falso, não é verdadeiro. Se eu digo que Jesus é o Messias e não faço das suas palavras o critério para que eu possa tomar as minhas decisões, né? Aqui, agora, na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos, no meu colégio, na minha faculdade. Com Jesus, o que tem sido para a gente? Muito longe um conhecido, mas o Messias, ele não tem sido. Não tem. Mas o nosso Deus, ele não tem sido. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor nessa Eucaristia esse dom e essa graça, né? Que nós possamos responder como Pedro, né? Tu és o Messias, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu amor, Tu és a minha vida, Senhor, né? E se Jesus, eu não traio a minha esposa, o meu marido, o meu namorado, a minha namorada, é porque o Senhor é o Messias da minha vida. E se eu não roubo, Senhor, e busco ser honesto, é porque o Senhor é o Messias, é o meu Deus. E se eu busco viver, Senhor, na honestidade, na verdade, se eu, Senhor, não busco difamar, fazer fofoca, o nome, a vida das pessoas, é porque o Senhor é o Messias da minha vida. É porque o Senhor é o meu Salvador. Se eu busco viver a castidade na minha vida, na minha juventude, é porque o Senhor é o meu Senhor, é o meu Deus, é o meu amor. É isso. É por causa dele. É por ele. Isso é fazer de Jesus o Messias, o Senhor, o Deus da nossa história. Que nesse dia ele nos ajude a, olhando dentro de nós, né, reconhecer quem é o Deus da minha vida. Quem tem comandado a minha vida? As minhas atitudes, as minhas decisões, né? Ainda dá tempo da gente se arrepender, pedir perdão e fazer de Jesus o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus da nossa caminhada. Porque somente assim, queridos, nós vamos conseguir realizar, né, aquilo que o Senhor deseja para nós. Porque tem muitas pessoas ainda perguntando quem é Jesus, querendo conhecer Jesus. E somos nós, cristãos, católicos, que podemos verdadeiramente mostrar quem é o verdadeiro Jesus. E nós mostramos com a nossa boca, mas principalmente com o nosso testemunho, que Ele é o Deus, o Messias, o Senhor da nossa vida. Porque, como disse São Paulo na segunda leitura, tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. A Ele a glória para sempre. Amém. Que assim seja.